Mas o que nós temos é uma indústria de ocupação de terra pública que produz extração ilegal de madeira, depois faz a derrubada, depois joga capim, faz ali uma produção de gado de baixíssima produtividade, uma cabeça de gado por hectare, e fica esperando que o Congresso faça uma ação para regularizar, né? E depois que é regularizado, isso vira um lote a ser vendido, que é integrado geralmente por uma boa parte dos plantadores de soja. Por isso que é uma cadeia perversa. Entendi. Que tem que ser interrompida. E interrompida com medidas que são de comando e controle, de combate a crimes ambientais e, ao mesmo tempo, de apresentar alternativas. Porque não é só dizer o que não pode. É proibir o que não pode e estabelecer o como pode. E é possível hoje o Brasil ser um grande produtor de grãos, dobrar a sua produção de grãos, sem precisar derrubar mais uma árvore. Além disso, utilizando só as áreas que já estão abertas e que podem ser usadas, inclusive recuperando as áreas, né, de preservação permanente que devem ser preservadas. Uma outra coisa que pode ser feito para não ficar só com a ação de proibir é o desenvolvimento de outras alternativas, como o professor Carlos Nobre chama da bioeconomia. O que significa a bioeconomia? É você fazer o uso da biodiversidade, dos produtos da floresta, em bases sustentáveis, para criar novas cadeias de valor, para criar novos produtos, novos materiais, valorizando a população local, o saber tradicional, as tecnologias milenares dos povos tradicionais, não se perder, com né? o que há de mais moderno, não é? Ligado à biotecnologia, ligado à biomimética, ligado a uma série de conhecimentos que, ao serem integrados, você pode ter bioindústria, sistemas agroflorestais e ter ali uma economia rica. Por exemplo, a indústria do açaí hoje, ela já gera mais impostos do que a Vale do Rio Doce. O quê? Já gera mais empregos do que a Vale do Rio Doce. É mesmo? Sim. E é uma coisa mais ou menos recente isso do açaí? O açaí já vem de muito tempo, enfim, é uma cultura milenar. Décadas. Também dos povos indígenas. Vem dos que povos indígenas. É assimilado pelo conjunto da sociedade amazônica e hoje está no mundo inteiro. Exato, né? Foi para o mundo inteiro. Mas no caso da indústria, da bioeconomia do açaí, é porque ela é uma cadeia produtiva horizontalizada. Você chama de bioeconomia por quê? Porque ela gera bastante coisa em cascata, é isso? Ela é bioeconomia porque é a integração das atividades econômicas com a biodiversidade. Entendi. Com a sociobiodiversidade também, que tem a ver com os saberes das populações locais. Não desmata. Não desmata, é a manutenção da floresta em pé, fazendo uso dos recursos, sejam eles madeireiros, não madeireiros, sejam em relação às oleaginosas, seja em relação às resinas, seja em relação a uma série de produtos que a floresta pode oferecer, inclusive uma gama de frutos. Por exemplo, só no cacau, a Amazônia tem pelo menos 20 mil variedades de cacau, segundo os estudos que são, sim, uma série, sim, de cacau nativo da floresta. É uma variedade enorme. Eu conheço alguns, e um que é saborosíssimo, é o que a gente chamava de cacau de macaco. Mas vocês comiam... Como que a fruta do cacau, ela bom, são várias, né? Sim, são várias. É uma variedade enorme de cacau da Amazônia. E aí você vai ter também os tubérculos, por exemplo, a mandioca, você vai ter o cará, você vai ter uma série de outros produtos, o açaí, o bacuri, né? O patuá, enfim, a guariúba, a pama, a copaíba. Eu posso ficar aqui um tempão só falando. Mas, Marina, vamos voltar então, quando você fala do Chico Mendes e tem essa tentativa de retirada dos seringueiros. O que está acontecendo nesse momento? Os seringueiros, eles começam a se unir porque estavam matando? Como que é? Estavam expulsando na força? Que momento que a gente está vivendo? Você estava com quantos anos nessa época? Quando eu conheci o Chico Mendes, eu tinha 17 anos. Tá. Eu já tinha ido morar no convento, tinha saído do seringal, mas a minha família continuava lá. Inclusive o seringal que eu nasci era onde? Era lá em Rio Branco, na Casa Madre Elisa. Era um pré-noviciado, na verdade. Então, no caso do Chico Mendes, ele
tinha tido um contato com, enfim, uma dissidência do Partido Comunista, do PCdoB, que foi se esconder na Amazônia na época da ditadura militar. E o Chico acabou sendo alfabetizado num jornal, teve contato com essa pessoa e começou a entender a necessidade da organização dos trabalhadores, da luta social. Depois ele passa a ter um trabalho junto com a Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, cria o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, as delegacias sindicais, trabalhando todo um processo de conscientização junto com a CPT, junto com a CONTAG, na luta em defesa da floresta. Só que havia uma incompreensão por parte da luta clássica da reforma agrária, que entendia que deveria ser a luta para fazer os lotes da reforma agrária, para a agricultura. E o Chico Mendes dizia, não, aqui nós não queremos dessa forma. Aqui nós queremos são as nossas colocações, que não é um lote quadrado, é irregular, porque as árvores estão distribuídas a alhures na floresta, de castanheira, de seringueira e assim por diante. Então nós queremos as nossas colocações e manter a floresta preservada. E aí o Chico começa a organizar a resistência dos seringueiros e cria uma tecnologia inspirada na luta do Gandhi de resistência pacífica, que eram os empates, que consistia em a gente se espalhar na floresta onde tinha uma derrubada e proteger as árvores com o nosso próprio corpo. E geralmente, como as pessoas que estavam trabalhando eram filhos de vizinhos, de compadres, conhecidos, que já tinham sido expulsos de suas casas e agora estavam trabalhando assalariadamente em alguma fazenda para fazer essas derrubadas, dificilmente alguém tinha condição e tinha coragem de derrubar a árvore em cima do seu tio, do seu avô, do seu padrinho, do seu primo. Então, era uma luta pacífica, que se chamava empate, que a gente fazia e que o Chico Mendes criou essa forma de luta que foi se espalhando em boa parte ali do Vale do Acre, principalmente Chapuri, Sena Madureira, Brasileia, Cis Brasil, e isso gerou uma resistência muito violenta contra ele por parte dos fazendeiros, dos jagunços, e é assim que ele foi, digamos assim, pagou com a própria vida essa luta pioneira em defesa da preservação da Amazônia e da aliança dos povos da floresta. Como que foi o crime dele? A pessoa foi presa? Descobriram quem foi o mandante? A pessoa foi o Darli. Ele estimulou o próprio filho a fazer uma tocaia atrás da casa do Chico Mendes. Bom, imagino que ele já devia ter sido jurado de morte, né? Tipo, sim, ele era o tempo todo jurado de morte, ele era o tempo todo intimado pela polícia, ele era investigado pela Polícia Federal, ele era difamado o tempo todo. Havia, enfim, era uma morte anunciada, não é? Ele estava na mira de tiro. E ele fez uma escolha de não sair de Chapuri, porque ele tinha muito convite para ir para o Rio de Janeiro, até mesmo para fora do Brasil. Mas ele disse, a minha vida só faz sentido resistindo aqui, com os companheiros. Nossa, E criou cooperativa, criou as escolas da floresta, não é? Inclusive eu tenho um amigo que é um grande educador, o Binho, que foi um dos primeiros coordenadores do Projeto Seringueiro, que consistia em alfabetizar os seringueiros, que a maioria eram todos analfabetos. Então, o Projeto Seringueiro tinha uma cartilha chamada Poronga, que alfabetizava as pessoas. Então, o Chico Mendes tinha uma visão estratégica, tinha um pensamento estratégico mesmo para a Amazônia. E o que ele queria era a manutenção da floresta em pé e o uso dessa biodiversidade em benefício dos seringueiros e dos povos indígenas. Mas, infelizmente, ele foi assassinado. Só que antes dele foram assassinadas pelo menos 5 pessoas que eu acompanhei antes do assassinato dele, dessa luta. Do mesmo movimento? Do mesmo movimento. Ele tinha acabado de ganhar uma batalha com um desses empates, desse fazendeiro chamado Darli, numa fazenda chamada lá do Seringal Cachoeira, e depois dessa vitória que eles tiveram, ele fez essa emboscada e assassinou o Chico Mendes. Covardemente, né? Sim. Que absurdo. E aí, com isso, chamou a atenção do mundo para todo mundo, né? E mudou alguma coisa depois disso ou continua ainda
Uma coisa que mudou foi que o mandante e o assassino foram presos. Mas Quanto tempo depois? Demorou muito isso? Olha, a pressão nacional e internacional foi muito grande, então as providências tiveram que ser tomadas e o julgamento... Não dava para fazer vista grossa. Não tinha como fazer vista grossa. Eles achavam que... a atenção do mundo ia passar como se nada tivesse acontecido. Né? Eles achavam que matando o Chico eles acabavam com o movimento, mas na verdade o movimento ganhou mais força, ganhou mais vida, ainda que o Chico sempre dizia, eu não quero ser um herói morto. Não é? Chega de gente morrendo para poder dar força para a luta. Eu quero que a luta tenha força por si mesmo. Né? Essas palavras sempre ecoaram muito dentro de mim, inclusive quando eu fui ser ministra do Meio Ambiente. O que você falava para ele quando ele falava isso? Você tinha medo também? Você conversava com ele? Tinha medo. Tinha uma outra alternativa sem sair de lá? Olha, a última vez que eu conversei com ele foi alguns dias antes dele ser assassinado. Eu estava vindo para São Paulo para fazer um tratamento, inclusive, para essas hepatites tantas que eu peguei. Peguei 5 malárias e 3 vezes hepatite. 5 malárias? E eu estava vindo para São Paulo, ia consultar um médico, mas antes da viagem eu fui em Chapuri. E a rodoviária e a casa do Chico era bem próximo. E ele foi me levar até a rodoviária. Ele só me chamava de nega véia, né? E aí quando a gente ia andando assim, meio em silêncio um do lado do outro, eu tinha falado, por que você não vai para o Rio de Janeiro? Fica lá um tempo com o Gabeira, com o Sirquis, com a Lucélia Santos. E porque estava muito tenso o clima na cidade, ali final de ano, perto do Natal, as coisas, né? Aí ele falou que não, que o lugar dele era ali. E quando a gente estava indo, aquele silêncio assim, aí ele me abraçou assim de lado e falou... Pois é, nega véia, dessa vez eu acho que não tem jeito. Os cabras vão me pegar. Aí eu falei, Chico, então vamos para Rio Branco para a gente denunciar para a imprensa, né? E ele falou, não adianta. Toda vez que eu falo isso, eles dizem que eu estou fazendo isso para me promover. Eles vão ver quando eu morrer. Meu Deus. E aí eu entrei no ônibus... Assim, quase que com uma certeza que sim. E acho que uns 4 dias depois, o telefone tocou, era mais ou menos 10 horas da noite, eu estava em Ribeirão Pires, e quando tocou o telefone, o primo do meu marido falou, disse, você tem que ser forte. Aí eu digo, mataram o Chico Mendes, não foi? Porque ele falou, você tem que ser forte, eu já imaginei que fosse, né? E aí começou, 3 dias depois, com a repercussão que deu internacional, New York Times, a mídia brasileira desceu em Chapuri e aí teve toda uma repercussão e todo um esforço da CPT, da CONTAG, de pessoas que nos ajudavam de dentro e de fora do Brasil, Maria Alegrete, Steve Schwartzman, Manuela Carneiro, Mário Almeida, pessoas, Gabeira, Lucélia Santos, Sirquis, Carlos Mink, o bispo Dom Moacir. Havia ali todos nós numa verdadeira frente para que aquilo não ficasse impune. Não é? E o triste é a gente verificar que tantos anos se passaram e agora os índios Yanomamis continuam na linha de tiro, não é? As meninas e as mulheres Yanomamis sendo embriagadas por garimpeiros e estupradas até a morte. A gente vê o que aconteceu agora na terra indígena Chipaia. A gente vê o que acontece com várias comunidades indígenas, não é? Que inclusive temos a felicidade de ter a primeira mulher eleita deputada federal, que é a Joênia Iapixana, e que está fazendo um trabalho belíssimo no Congresso Nacional. Aqui, né? Seria ótimo. Não é? E tem várias mulheres indígenas que estão saindo agora, a Wanda Itoto lá no Amazonas, a Mayau lá no Pará, dos Caiapós, a Soninha Guajajara, né, do povo Guajajara do Maranhão. Temos várias mulheres indígenas se colocando nessa linha de frente, que é um fenômeno fantástico. Não é? Os povos indígenas ensinando essa civilização que se diz avançada, machista, misógina, preconceituosa, que faz o que foi feito por esse deputado, por esses deputados, com as mulheres ucranianas, com a Isa Pena e com tantas outras, não é? Que as mulheres estão na linha de frente da luta e da resistência indígena, várias cacicas, coisa que
há algumas décadas não existiam. Hoje você tem várias tribos que são lideradas por mulheres, não é? Digamos assim, um ensinamento civilizatório altamente sofisticado e altamente necessário para esse mundo em que mulheres ainda são tratadas como se fossem objeto, né? E que alguém tem a coragem ainda de dizer que isso foi uma coisa, uma brincadeira, ou que foi uma coisa positiva, porque assim ela ia se eleger. Sim. Não é? Não, ela já é eleita, ela já foi eleita. Ela não precisa de ninguém assediando sexualmente, praticando um crime contra ela, para ela ser eleita. Ela já é uma deputada eleita. Então, essa luta hoje, ela ganha um contorno enorme, com muitos desafios, porque temos muitos retrocessos, mas ao mesmo tempo muitas possibilidades. O Brasil é o país que já controlou desmatamento. Já controlou desmatamento. Quando a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu fazer isso por quase uma década. Quando eu cheguei no Ministério, o desmatamento estava numa curva de alta, chegando em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados. O desmatamento maior que nós já tivemos foi de 29 mil quilômetros quadrados na época do Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez a medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, o desmatamento caiu. Só que a bandidagem se reorganiza e aí volta a crescer a partir de 2001, principalmente. O certo é que, quando eu assumi em 2003, estava numa curva de alta, e nós olhamos para aquilo tudo e pensamos, não dá para encarar isso aqui apenas com medidas pontuais. É preciso fazer um plano estratégico. Imagino que sim, né? Porque você colocando um decreto, alguma coisa, a pessoa não segue lei. E aí tem que ter punição. Tinha que ser algo estruturado, pensado, e que não fosse só o Ministério do Meio Ambiente, porque há uma interface com vários setores, setor de transporte, setor de energia, agricultura, uma série de interfaces que precisam operar juntos. Então nós fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Esse plano era baseado em 3 eixos: combate a práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário. O que é ordenamento? É você fazer a destinação correta das áreas, o que é para a unidade de conservação. Você destina como unidade de conservação. O que é terra indígena, terra indígena. As áreas que já estão abertas e que podem ser usadas, consolidar isso para a área de produtividade, usando tecnologia para aumentar a produção por ganho de produtividade. E as áreas que seriam destinadas para assentamentos extrativistas, ou reservas extrativistas, ou para atividades de exploração florestal de base sustentável, com concessões florestais, mediante um conjunto de regras que faz com que a floresta tenha a condição de se recuperar. Não é o corte seletivo nem o corte raso, é como se você estivesse fazendo uma colheita de árvore madura, em que você tira numa escala tão pequena que a floresta vai dar árvore para você colher para todo sempre. Entendi. Correto? Então eu te interrompi, você estava fazendo a numeração. A primeira... Então, era combate à prática ilegal, ordenamento territorial e fundiário, que é essa destinação, porque ainda existe muita terra pública na Amazônia, que são essas que são invadidas criminosamente. E a outra diretriz era de apoio às atividades produtivas sustentáveis.